Então vamos lá. Eu também fiz aqui para até ajudar vocês a terem um controle maior aqui e depois poder reaproveitar essas classes. Eu fiz aqui um arquivo chamado validação de formulários, validação de forms, que está lá dentro de fontes e páginas. Beleza. Faz o seguinte, aqui primeiro nós temos a função de validação. Eu vou copiar ela, colar somente essa primeira etapa dela. Não tem nada a ver com o script que está aqui abaixo. Então, peguem essa função, se você não quiser pegar ela dali, pode digitar aí, ó, cria uma função em JavaScript. Lembrando que eu também tenho curso de JavaScript onde eu explico detalhadamente esse tipo de função e toda a sua estrutura. O nome dela é validar form vazio. E ele pede um parâmetro. Então, toda vez que ela for chamada, eu tenho que passar um formulário para ela. Que formulário que vai ser esse no nosso exemplo? O nome dele aqui, ó. Nesse caso vai ser o FRM registro. Beleza. Chamei ela então e passei o formulário na qual será validado. Ele tem aqui uma variável chamada dados, que vai receber as informações do formulário, que seriam todos os campos que eu tenho ali dentro daquele formulário, e vai utilizar a função split para verificar se aqueles campos contêm algum caractere. Se aqueles campos não contiverem nenhum caractere, tem uma variável aqui chamada vazios, que é igual a 0, aqui eu faço um for para poder percorrer isso. Então, se i, for, quando i for igual a 0 e i for menor do que a quantidade de caracteres, o length, o tamanho de caracteres que eu tiver dentro dos meus dados, ou seja, dos formulários, ele continua percorrendo. Por que eu tenho que fazer através de um for? Porque eu posso ter aqui um exemplo como esse, que o nome esteja preenchido, o usuário esteja preenchido, o e-mail esteja preenchido, mas a senha não. Então ele tem que continuar percorrendo. Se eu tiver 3, 10, 20, 1000 registros, ele tem que percorrer os 1000 e verificar se estão vazios ou não. Então, por isso, a utilização do for. Ele vai percorrer e verificar. Se esses controles em que ele passou estiver aqui vazio, ele vai retornar para mim uma mensagem. Nesse caso aqui, ó, se ele tiver, primeiro o teste aqui é se ele tiver com valores, se ele tiver aqui preenchido, se tiver dados dentro dele, tá joia? Então ele vai voltar para mim e vai verificar isso aí, Aliás, perdão, se tiver dados ele vai passar, vazios mais, então ele passa para o próximo campo, ele recebe mais um e vai voltando a fazer a verificação. Caso ele não tenha, ele retorna para mim vazio. Então é uma função padrão. Se você pegar aí, se você colocar no Google, funções para validação de formulário, você vai ver entre essa aqui, você vai ver várias e várias outras. Algumas mais complexas, outras que possibilitam você definir direto na função que você quer que apareça de retorno para o usuário. Isso eu vou fazer direto no formulário, mas você pode também. Existem várias funções aí. Daí você também, se conhecer um pouco de JavaScript, pode aí estruturar uma função diferente. Então, basicamente, é um for que percorre e verifica se aqueles campos do formulário que foi passado são ou não vazios. A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir na página então onde eu vou utilizar e linkar as minhas funções. Vamos fazer então o seguinte: se entrou um novo arquivo, esse arquivo também pode conter independências. Então é interessante que nós façamos isso. Eu já deixei aqui para vocês, ó, o script que faz a ligação dele. Então eu vou colocar aqui dentro, pode ser embaixo, ó, dentro das dependências, perfeito. E vou colocar, obviamente, na página registrar, que eu vou estar precisando agora de chamar. Ó. Beleza? Ok. Muitos usuários gostam de colocar os scripts no final da página. Tanto faz. Tá? Isso aí é só questão de gosto mesmo. Vocês não vão ver fazendo isso aqui porque eu não tenho esse costume. Mas se vocês quiserem, podem inserir lá. Vamos aqui, então, fazer o seguinte. Agora, eu tenho que chamar nesse arquivo registrar.php essa função. Eu gosto de fazer a chamada da função embaixo. Eu não gosto de inserir os scripts aqui. Então, vou fazer por uma questão de gosto aqui embaixo. Poderia ser lá em cima, em qualquer outro local do código. Vamos lá. Aonde que eu tenho esse exemplo da chamada? Aqui embaixo. Ó. Então, vou pegar esse script. Tudo isso que eu estou mostrando para esse arquivo registrar, vocês também vão ter nos outros. Em orientação a objetos, é muito comum a utilização de função. Eu poderia fazer o tratamento direto no label? Sim, mas ele não seria tão eficiente quanto feito dessa forma. Por que ele não seria? Primeiramente, porque aqui ó, eu tenho a verificação se ele retorna vazio ou não. Então, eu posso definir para o usuário diretamente o que eu quero que apareça escrito caso ele... Aqui, perdão, essa verificação não é referente a isso. A verificação é se ele inseriu ou não. Mas é um exemplo. Eu poderia definir isso aqui diretamente para o usuário. É uma coisa mais prática a se fazer.
Vamos lá, eu vou explicar então detalhado aqui, né? Vai ser na próxima aula porque essa já deu o tempo, mas eu vou explicar detalhado como que eu faço a chamada dessa função e como que ela é estruturada aqui.